Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de vetores. Iremos tratar do assunto projeção ortogonal. Dados dois vetores v e w, sendo w vetor não nulo, a projeção ortogonal de v sobre w, denotada por projeção de v em w, é o vetor que é paralelo ao vetor w, tal que o vetor v menos a projeção de v sobre w seja ortogonal ao vetor w. Bom, vamos tentar entender aqui essa situação através da seguinte ilustração. Eu tenho aqui dois vetores v e w. Tá? Uma vez que eu sei que o vetor é livre, eu vou transcrever esses vetores de modo que eles partem do mesmo ponto de origem, tá? Então, na verdade, aqui, eu consegui transcrever o meu vetor w, preservando as características dele. Ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui está o vetor w. Agora, através desse pontinho aqui, que é a origem do vetor w, eu vou trazer agora o meu vetor v. E aí vai ter que preservar também as características. O módulo, a direção e o sentido. Tá? Então perceba agora que eu vou traçar agora a projeção de v sobre w. Quando eu falo projeção de v sobre w, é como se fosse uma sombra. Então, se tiver um feixe de luz aqui em cima do vetor v, esse feixe de luz vai fazer com que o vetor v emita uma sombra sobre o vetor w. Essa sombra do vetor v sobre o vetor w é que é chamado para a gente de projeção do vetor v sobre o vetor w. E a gente escreve da seguinte maneira. Projeção do vetor v sobre o vetor w. Tá? Então, na verdade, aqui é o seguinte. Quando eu faço a projeção de v sobre w, eu vou achar exatamente esse vetor aqui de preto. Tá? Então, esse vetor de preto aqui, ele é a sombra do vetor v sobre o vetor w. Ele é chamado de projeção do vetor v sobre o vetor w. E aí você vai perceber agora aqui que esse vetor de preto comparado com o vetor de vermelho, que é o vetor w, eles são paralelos. Tá? Por que eu sei que eles são paralelos aqui? A projeção de v sobre w, que é o vetor preto, nada mais é do que exatamente o vetor w multiplicado por um escalar. Porque perceba que o vetor de preto aqui, ele tem a mesma direção, tá? Coincidiu dele ter o mesmo sentido, a única coisa que mudou aqui é que o tamanho dele diminuiu. Então, essa projeção que é o vetor preto, nada mais é do que o vetor w multiplicado por um número que está, na verdade, entre 0 e 1. Então, quando você multiplica um vetor por um número entre 0 e 1, esse vetor seu, na verdade, vai diminuir de tamanho. Tá? Então, aqui você já encontrou que a projeção ela é um vetor paralelo ao vetor w. Tá? E aí, o que acontece aqui? Quando você olha para esse desenho até então aqui, eu consigo destacar aqui um outro vetor. Tá? Que nada mais é do que essa linha que está pontilhada aqui agora. Então, agora aqui existe um outro vetor. Agora, raciocina comigo aqui. Esse vetor de verde agora aqui que nós acabamos de traçar, olha lá, repetindo. Esse vetor de verde, ele está chegando na seta azul e saindo da seta preta. Uma vez que ele está chegando na seta azul e saindo da seta preta, ou seja, ele está entre duas setas. Ele é chamado de vetor subtração. Então, ele é definido pelo vetor de onde a seta chegou, que é o vetor v, menos o vetor projeção. Então, na verdade, esse vetor de verde aqui que você está identificando, ele nada mais é do que o vetor v menos a projeção de v em w. Tá? Então, agora, o que acontece aqui? Esse vetor de verde que você está vendo aqui, ele forma exatamente um ângulo de 90 graus
com o vetor W, tá? Então, na verdade, a projeção, ó, ela é um vetor? É, a projeção é um vetor de preto. Esse vetor de preto, ele é paralelo ao vetor W, tá? E o vetor V menos projeção de V sobre W, que é o vetor verde, ele é ortogonal ao vetor W. Se é ortogonal, ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então é muito importante que você tenha entendido esse desenho aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Esse desenho aqui nada mais é do que o texto que nós lemos aqui, tá? Bom, e daqui nós temos agora aqui uma proposição. Seja W um vetor não nulo. Então, a projeção ortogonal de um vetor V em W é dada por projeção V em W é igual V escalar W dividido pela norma do vetor W, que multiplica o vetor W, tá? Então, vamos lá. Te apresentei uma fórmula aqui agora, ó, que ela vai me dar a projeção do vetor V sobre W. E aí, agora, ó, eu te faço uma pergunta, tá? Quando você usar essa fórmula aqui, ó, o que ela vai te dar como resposta? Ela vai te dar como resposta um número ou um vetor? Né? É uma pergunta que eu te faço agora aqui, ó, tá? Se você acompanhou a minha explicação, você percebeu que a projeção de V em W é o vetor preto. Então, na verdade, quando você usa essa fórmula aqui, ó, você vai estar achando, na verdade, um vetor. E eu vou te explicar agora aqui do porquê que isso aqui é um vetor, tá? Vamos raciocinar comigo agora aqui, olha. V vezes W, isso aqui, ó, é produto escalar. Então, V vezes W, o produto escalar, ele te dá como resposta um número. O denominador é a norma elevada ao quadrado. A norma de um vetor nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes do vetor. Então, ou seja, é um número que elevado ao quadrado continua sendo um número. Então, esse parênteses aqui, ó, ele vai te dar como resposta um número dividido por um outro número, que continua sendo um número, tá? Então, esse parênteses aqui, ó, ele é um número que multiplica um vetor. Então, quando um número multiplica um vetor, o que vai acontecer? Você está pegando esse vetor W e quando você multiplica ele por um número, você vai começar a alterar o tamanho dele. Ou ele vai ficar menor, ou ele vai ficar maior, podendo inverter o seu sentido, mas a direção permanecerá a mesma, tá? Então, muito cuidado quando você calcula projeção de um vetor sobre um outro vetor, você vai estar achando como resposta um vetor. Muito importante você saber isso, tá? Bom, eu vou te mostrar aqui agora, ó, como é que a gente chega nessa formulinha aqui da projeção, tá? Então vamos lá. Seja W um vetor não nulo. Então a projeção ortogonal de um vetor V em W é dada pela seguinte fórmula, tá? Ó, vou te mostrar como é que eu cheguei aqui nessa formulinha, tá? Bom, por esse desenho aqui que você está vendo, ó, eu tenho o meu vetor azul, que é o vetor V, a sombra dele deu o vetor preto, a sombra dele em cima do vetor W, que é o de vermelho, tá? Então, esse vetor de preto aqui, ó, ele é chamado vetor projeção de V em W. Então, para não ficar escrevendo toda hora projeção de V em W, eu vou chamar ele agora aqui de vetor 1, tá? Então, o vetor V1 é o vetor de preto. O vetor W é o vetor de vermelho. A sombra do vetor azul em cima do vetor vermelho vai dar o vetor de preto, tá? E esse vetor de verde, que significa o vetor V menos a projeção, eu estou chamando ele aqui de vetor 2, tá? Então, de posse desse desenho aqui que eu estou te apresentando, eu consigo tirar aqui algumas observações, tá? E algumas decisões importantes,
tá? Vamos lá. Bom, a primeira é que eu posso escrever o meu vetor V de azul como sendo a soma de V1 com V2, ou seja, o vetor de azul é a soma do vetor 1 com o vetor 2 de verde. Origem, extremidade. Origem, extremidade. Eu estou ligando a origem a uma extremidade. Então, o vetor V realmente é igual ao vetor V1 mais V2. Tá? Segundo, aonde está escrito projeção de V em W, eu chamei de V1. Tá? E aonde está escrito V menos projeção de V em W, eu chamei de V2. Para facilitar, na verdade, aqui a nossa escrita. Tá? Bom, dando continuidade agora, ó, através desse desenho, eu posso tirar aqui uma outra conclusão, tá? Perceba que o vetor de preto, ele está na mesma direção do vetor de vermelho. Direção, tá? Não é sentido. Essa seta de preto aqui, ó, ela poderia estar apontada para o outro lado. Não tem problema nenhum. Eles continuam a estar na mesma direção. Agora, por que eu sei que eles estão na mesma direção? Uma vez que a sombra de V caiu em cima de W, sinal que esse vetor vai estar em cima de W sempre, não importa para onde aponta a seta, tá? Então eu posso concluir que o vetor V1 ele é paralelo ao vetor W. E uma vez que eu concluo que o vetor 1 é paralelo a W, eu posso escrever o meu vetor 1 como sendo alfa vezes W, tá? Então quando eu pego esse vetor W aqui, ó, e multiplico ele por um número, tá? O tamanho desse vetor W ele vai começar a aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui ele diminuiu. Né? Por quê? Eu percebi que o vetor de vermelho, para ele virar o vetor de preto, eu tenho que diminuir aqui o tamanho dele. Tá? Então, ó, eu posso escrever que o meu vetor 1 é igual a alfa vezes W. Agora, ó, eu vou voltar aqui nessa equação aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho com a seta. Tá? O vetor V não é V1 mais V2? Eu já descobri quanto que vale o meu V1. Agora eu vou substituir nessa primeira observação aqui que eu fiz. E aí eu vou obter o seguinte, ó, que o vetor V é igual. Quem que é o vetor V1? Alfa, que multiplica W, mais o vetor V2. Tá? Então, como é que eu cheguei aqui nessa expressão aqui, ó? Eu simplesmente peguei aqui ó, o meu asterisco e substituí aqui em 2 asterisco, tá? E agora o próximo passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou simplesmente pegar agora aqui, ó, essa igualdade que eu tenho e vou multiplicar escalarmente por W. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, e vou multiplicar os dois lados por W. Quando eu multiplico os dois lados por W, vai ficar o vetor V vezes W, que é igual a alfa W vezes W, vai ficar alfa W ao quadrado, mais V2 vezes W. Tá? O que eu posso fazer agora aqui? Ó? Vou repetir. Ó. VW, W vezes W, nada mais é do que a norma de W ao quadrado. Tá? Mais V2 que multiplica W. Então, na verdade, o que eu fiz aqui ó, é simplesmente peguei essa primeira igualdade e reescrevi ela nessa segunda igualdade. Elas representam a mesma coisa. Tá? Bom, agora ó, eu vou olhar aqui para essa segunda equação que eu tenho aqui. Ó, tá? E aí, através do meu desenho aqui agora, ó, eu consigo tirar uma outra observação. Tá? Compara o vetor V2 com o vetor W. O vetor 2 com o vetor W, eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que eu posso falar com isso aqui então? Ó? Pelo fato de V2 ser perpendicular a W, então o produto escalar de V com W tem que ser igual a zero. Tá? Sempre que dois vetores formam um ângulo de 90 graus, o produto escalar desses dois vetores é zero.
Nós vimos isso aí nas nossas aulas passadas, tá? Então, uma vez que V2 é perpendicular a W, eu posso chegar agora aqui, ó, e matar a charada, que essa continha aqui vai dar 0. Então, vai sobrar quem aqui, ó? Vetor V vezes W, que é igual a alfa, que multiplica norma ao quadrado. Agora, eu vou simplesmente aqui isolar o meu alfa. Vou pegar a norma aqui ao quadrado, que está multiplicando, e vou passar para o lado de cá agora aqui dividindo, tá? Então, aqui ficou o seguinte, ó. Alfa igual V escalar W sobre a norma de W ao quadrado. Perceba que essa caixinha agora aqui que você está vendo, ó, que eu achei, que eu vou chamar ela aqui de asterisco agora, ó, eu vou substituir ela lá na equação 1, tá? Ó, que é esse 2 asterisco aqui agora. Ó. Então aqui vai ficar, ó, V1 é igual. Quem que é o meu W? V vezes W dividido por norma de W ao quadrado, tá? Que multiplica o vetor W. Cheguei, na verdade, no meu vetor V1. Quem que é o vetor V1 meu? Nada mais é do que a projeção de V em W, tá? Então, essa fórmula aqui que eu estou te apresentando, ó, ela é uma fórmula que te dá a projeção de um vetor V sobre um outro vetor W não nulo, tá? Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, essa demonstração, tá? Importante você saber, na verdade, utilizar essa fórmula e qual a hora de utilizá-la, tá? Observação. Portanto, dados os vetores V e W com W não nulo, podemos decompor o vetor V como a soma de dois vetores, V1 e V2. Tá o quê? Bom, eu tenho aqui meu vetor V, tenho meu vetor V1 e tenho aqui meu vetor 2, tá? Então, perceba, ó, que eu estou decompondo o meu vetor V em dois vetores, V1 e V2. Tal que V1 sempre vai estar na direção de W, ou seja, ele vai ser paralelo a W. Então, com isso, você pode matar a charada que V1 vai ser um múltiplo do vetor W por um escalar, tá? E V2, ele sempre vai ser perpendicular a W. Ou seja, V2 escalar W vai ser igual a 0, tá? Então, vamos lá. Se eu te der o vetor V e o vetor W, você consegue achar o vetor V1, né, através da fórmula que eu te apresentei. Qual fórmula? Projeção do vetor V sobre o vetor W é igual. Você vai pegar o vetor de cima, multiplicar pelo vetor de baixo, que é o W. Vai dividir pela norma do de baixo ao quadrado, tá? Vai pegar essa resposta e multiplicar pelo vetor W, tá? Uma vez que você achou o vetor 1, como é que você faz para achar o vetor 2? O vetor 2 nada mais é do que quem? O vetor V que você vai ter, menos a projeção que você acabou de descobrir, que na verdade vai ser o vetor 1, tá? Então você só consegue achar o vetor 2, tá? Que é o vetor de verde, se você tiver achado primeiro o vetor 1, que é o seu vetor projeção, tá? Bom, nós vamos fazer aqui agora alguns exemplos que vai tratar aí do assunto abordado aqui na aula de hoje. Exemplo. Sejam os vetores U e V. Encontre vetores U1 e U2, tal que o vetor U seja a soma de U1 com U2, U1 seja paralelo a V e U2 seja perpendicular a V. Bom, quando eu procedi aqui com a leitura do exercício, foi dado dois vetores, né? E eu quero escrever o meu vetor U como sendo soma de U1 com U2. Então é isso que o exercício pede, ó. Encontre U1 e U2. E além do vetor U ser escrito como sendo soma desses dois vetores, ele ainda exige que o nosso U1 seja paralelo a V
e o U2 seja perpendicular a V, tá? Então, meus queridos, é um tipo de exercício que vem falar para mim aqui de projeção, tá? Então, a situação que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, um vetor U, tá? Eu tenho aqui, ó, um vetor V. Eu quero escrever o meu vetor U como sendo soma de dois vetores. Então, ou seja, quando eu fizer a projeção do vetor U sobre o vetor V, eu vou ter esse vetor aqui de verde, tá? Ó, que nada mais é a projeção do vetor U sobre o vetor V, tá? E esse vetor aqui, ó, nada mais é do que o vetor U menos a projeção, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de U1, e esse outro vetor aqui vai ser o U2. Então, perceba, ó, que o meu vetor U ele é escrito como sendo U1 mais U2. O meu vetor U1 ele é paralelo a V. E o meu vetor U2 ele é perpendicular ao vetor V. Então, na verdade, ó, eu tenho que achar agora o U1 e o U2. Quem que vai ser o meu U1? Vai ser o meu vetor projeção. Depois que eu achar o meu vetor U1, eu vou em busca do meu vetor U2. Tá? Apresentei para vocês aqui a formulinha de projeção. A única situação agora é que não é projeção de V em W, é projeção de U em V. Então, eu vou adaptar essa formulinha aqui agora. Ó. Vai ficar o seguinte, ó. Projeção do vetor U sobre o vetor V vai ser o produto escalar dos dois. Então, aqui vai ficar vetor U escalar vetor V dividido pela norma do que aparece embaixo. Nesse caso aqui, ó, vetor V, só que a norma ao quadrado. E esse resultado vai multiplicar o vetor que está embaixo, que nesse caso aqui é o meu vetor V. Então, agora que nós vamos partir agora aqui para as continhas, tá? Quando você fizer essa continha aqui, ó, esse resultado aqui, ó, ele vai te dar o valor do vetor U1, tá? Então, vamos lá agora então aqui, ó. A projeção, queridos, a sombra do vetor vermelho está no vetor de azul, que é o V, que eu chamei, na verdade, aqui de U1, tá? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro aqui, ó, o escalar. U escalar V. Então, aqui vai ficar o vetor U, 3 menos 2 e 4, que multiplica 5 menos 3 e 1. Então, procedendo aqui, ó, com o produto escalar, vou multiplicar agora e somar. Ó, 3 vezes 5, 15, mais menos 2 vezes menos 3, 6, mais 4 vezes 1, 4. Então, aqui eu concluí que o vetor U escalar vetor V, 4 com 6, 10 com 15, 25. Então, já achei aqui o produto escalar. Ó. Então, já fiz a parte de cima. Vou fazer agora aqui a norma de V ao quadrado. Tá? A norma de um vetor V é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, aqui vai ficar, ó, norma de V, raiz quadrada, vetor V. Primeira componente, 5 ao quadrado. Segunda componente, menos 3 ao quadrado. Terceira componente, 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter que agora aqui, ó, que a nossa norma de V vai ser exatamente essa primeira continha aqui, ó, 5 ao quadrado. Ela vai dar para mim aqui, ó, 25.
essa outra continha aqui, ó, vai dar para mim 9. E essa continha aqui vai dar 1. 1 com 9, 10. 10 com 25, 35. Perceba que embaixo é norma ao quadrado. Quando você levar agora aqui ao quadrado, ó, você vai ter que norma do vetor v ao quadrado é exatamente igual a 35. Agora eu vou pegar esses resultados que eu encontrei e vou substituir aqui na minha fórmula. Então vai ficar assim, ó. Vetor U1, ele é quem? A projeção do vetor U sobre o vetor V, que nós vimos agora aqui, ó, que vai ser o vetor U escalar V dividido pela norma de V ao quadrado, que multiplica o vetor V. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, vetor U1. Vamos substituir aqui agora aqui, ó. Produto escalar de U com V. Eu descobri aqui que vale 25, tá? Então aqui vai ficar, ó, 25 dividido norma de V ao quadrado. Norma de V ao quadrado, 35. Que multiplica o vetor V. O vetor V tem as componentes 5, menos 3 e 1. Então agora aqui vai ficar, ó, 5, menos 3 e 1. Agora eu vou simplificar, né? Vou dividir aqui tudo por 5, ó. Então aqui vai sobrar 5 por 5, 5. 35 por 5, 7. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 5 sétimos vezes o vetor. E aí, na verdade, nós vamos obter aqui, ó, que o nosso vetor U1 é exatamente igual a quem? 5 sétimos vezes 5 vai dar 25 sobre 7. 5 sétimos vezes menos 3, menos 15 sobre 7. E 5 sétimos vezes 1, 5 sétimos. Então aqui descobrimos quem que é o nosso vetor U1. Então já achamos aqui, ó, quem que é o vetor U1. Está aqui, ó, que é a projeção. Agora, ó, falta eu achar quem que é o U2, tá? Se você olhar para esse desenho agora aqui, ó, o meu vetor U não é a soma de U1 com U2? Então eu vou chegar agora aqui, ó, e vou fazer a seguinte conta, ó. O meu vetor U é exatamente o meu vetor U1 somado com o meu vetor U2. Você não quer achar, né, o vetor U2? Eu vou isolar aqui agora, ó. Então você vai ver que o seu vetor U2 vai ser exatamente o seu vetor U menos o seu vetor U1. Então, como aqui eu estou tratando de vetores, ó, vou escrever na anotação correta, ó, colocando a setinha em cima. Agora você vai raciocinar comigo agora aqui, olha. O seu vetor U, ele foi dado. Então você tem esse cara aqui, ó. O seu vetor U1 você não tinha, mas agora você tem, que você já encontrou ele aqui, ó. Então agora nós vamos chegar aqui e substituir os valores. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. O meu vetor U2 vai ser o vetor U, que é dado por 3, menos 2 e 4. Então aqui vai ficar 3, menos 2 e 4, menos o meu vetor U1, que é 25 sobre 7, menos 15 sobre 7 e 5 sobre 7.
Agora que nós vamos proceder com essa subtração. O 2 vai ser igual a... Você vai subtrair as componentes correspondentes. Então, aqui vai ficar, ó, primeira componente 3, menos a primeira, que é 25 sobre 7. A segunda, menos 2, menos 15 sobre 7. Então, aqui vai ficar mais 15 sobre 7. E 4 menos 5 sobre 7. Você vai chegar agora aqui, ó, tirar o MMC de 1 e 7. Esse MMC vai ser exatamente 7. 7 por 1, 7 vezes 3, 21, menos 25. 7 por 1, 7 vezes menos 2, menos 14, mais 15. 7 por 1, 7 vezes 4, 28, menos 5. Então, aqui você conclui agora aqui, ó, que o seu vetor, o 2, é exatamente quem? Menos 4 sobre 7, 1 sobre 7 e 23 sobre 7. Tá? Então, você achou o seu vetor U1 e achou o seu vetor U2. Seguinte comentário aqui, ó. Se você pegar o seu vetor V, tá? O vetor V, e multiplicar ele por 5 sétimos, você vai chegar no seu vetor U1, que prova que eles são paralelos, tá? E aqui agora não há uma obrigatoriedade. Se você pegar o vetor U2, que é o vetor que você encontrou, tal, e multiplicar escalarmente pelo vetor V, tal, se você multiplicar pelo vetor V, essa continha sua aqui obrigatoriamente tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque eles formam um ângulo de 90 graus. O vetor U2 com o vetor V. Tá? Então, aqui seria uma maneira de você ver que realmente o seu exercício está correto. Tá? Então, você conseguiu escrever o vetor U como sendo soma do vetor U1 mais o vetor U2. O nosso próximo exemplo ele foi retirado do livro Paulo Winterli, Vetores e Geometria Analítica, página 62. Exemplo. Sejam os pontos A, B e C. Letra A. Para que valores de M o triângulo de vértices ABC é retângulo em A? Letra B. Determine o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Bom, aqui foi dado para a gente os pontos A, B e C. Tá? Então, note que todos os pontos A, B e C eles possuem 3 componentes. Então, na verdade, eu estou trabalhando no espaço. Tá? X, Y, Z. Mas o ponto C, especificamente, ele não te deu o valor aqui da coordenada de X, né? Que ele chamou de M. Então, na letra A, ele pede para nós calcularmos o valor de M, de modo que o triângulo de vértices ABC ele seja retângulo em A. Ser retângulo em A, meu querido, minha querida, é você mostrar que esse ângulo A ele vale exatamente 90 graus. Tá? Então, o que acontece aqui? Você pode tentar descobrir que esse ângulo aqui vale 90 graus, tá? Ou então, uma outra saída aqui, né? Que é a melhor saída, é você enxergar que esse vértice A, ele possui 2 vetores que formam um ângulo de 90 graus. O primeiro vetor aqui, é o seu vetor AB, que é esse vetor aqui que eu estou destacando de vermelho.
E o seu outro vetor aqui, ó, é o seu vetor AC, que é esse outro vetor aqui de vermelho que eu também destaquei, tá? Então você tem que saber, ó, que para esses dois vetores formarem um ângulo de 90 graus, se eles formam um ângulo de 90 graus, eles são ortogonais. E se eles são ortogonais, o que nós vimos aqui nas aulas passadas, que o produto escalar entre dois vetores que são ortogonais é exatamente igual a zero. Tá? Então, na verdade, ó, uma vez que forma ângulo de 90, eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, o produto escalar entre os dois vetores tem que dar zero. Então, na verdade, eu vou resolver agora essa caixinha aqui que eu chamei de asterisco. Só que para isso, eu preciso de ter o vetor AB e o vetor AC. Então, vou chegar no cantinho aqui agora. Ó. Quem que é o meu vetor AB? Ele é o OB menos OA. Então, aqui vai ficar o vetor AB. Quem que é o ponto B? 2, 1 e 1 menos o ponto A. Menos 1 e 2. Então, daqui eu tenho que o meu vetor AB vai ser 2 menos 1, 3. 1 menos 1, 2. E 1 menos 2, menos 1. Então, já achei aqui o meu vetor AB. Vou fazer a mesma continha agora para eu achar o meu vetor AC, que vai ser OC menos OA. Então, o vetor AC, quem que é o OC? M menos 5 e 3 menos OA menos 1 e 2. Então, subtraindo aqui, vai ficar AC é igual M menos 1, M mais 1. Menos 5 menos 1, menos 4. 3 menos 2, 1. Então, agora eu tenho os dois vetores. Vou chegar agora aqui e vou substituir. Ó. Quem que é o vetor AB? 3, 2, menos 1, que multiplica o vetor AC. M mais 1, menos 4 e 1. Esse produto, por ser ortogonal, tem que ser igual a zero. Agora, vamos multiplicar. Ó. Componente x vezes componente x. 3 que multiplica m mais 1. Mais componente y vezes componente y. 2 que multiplica menos 4. Mais componente z que multiplica componente z. Menos 1 que multiplica 1. Essa continha tem que dar zero. Então, aqui eu vou obter 3m mais 3 menos 8 menos 1 igual a zero. Então, daqui eu vou ter aqui 3m é igual menos 1 com menos 8, menos 9. Menos 9 com mais 3, menos 6. Vai pular para o segundo membro, igual a 6. M é igual a 6 dividido por 3. A gente conclui aqui que o nosso M é igual a 2. Então, para esse triângulo retângulo ser retângulo em A, ou seja, formar um ângulo de 90 graus no vértice A, o nosso M tem que ser exatamente igual a 2. Letra B. Determine o ponto H pé da altura relativa ao vértice A. Bom, eu quero descobrir agora aqui quem que é esse ponto H. Tá? O ponto H, ele possui coordenadas x, y e z. Tá? Agora, perceba que o ponto H
ele nada mais é do que extremidade do vetor BH. Tá? Então, eu tenho aqui ó, origem em B, extremidade em H. Então, para eu descobrir quem que é o ponto H, eu vou ter que simplesmente pegar o meu ponto B, tá? E no ponto B, eu vou ter que somar o meu vetor BH. Agora vamos lá. O meu ponto B, eu tenho ele. Tá? O exercício me deu o ponto B. Porém, ele não me deu o vetor BH. Então, vou ter que descobrir agora quem que é o vetor BH. Tá? Mas perceba que pelo meu desenho aqui, ó, o meu vetor BH, ele nada mais é do que a sombra do meu vetor BA. Tá? Sombra do meu vetor BA exatamente em cima do meu vetor BC. Então, para eu descobrir quem que é o meu vetor BH, eu vou ter que descobrir quem que é a sombra de BA sobre BC. Em outras palavras, projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Então, como é que vai ficar essa formulinha minha agora aqui? Ó? Eu sei que BH vai ser igual o vetor BA vezes o vetor BC, dividido pela norma do vetor BC ao quadrado, que multiplica o meu vetor BC. Então, agora eu vou ter que achar cada um desses dados aqui que o exercício ainda não me forneceu. Depois eu vou voltar aqui e substituir os dados nessa formulinha minha. Tá? Então, vamos lá então aqui, ó. Vamos achar dados por dados agora aqui, ó. O primeiro vetor aqui que eu vou achar, ó, é o meu vetor BA. Tá? Mas perceba que lá na letra A, eu já descobri quem que é o meu vetor AB. Tá? Uma vez que eu descobri quem que é o meu vetor AB, quem que é o vetor AB meu? 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1, que é o vetor AB. Como eu quero o vetor BA, vai ser, na verdade, o mesmo vetor, ele só vai mudar o sentido. Então, se ele vai mudar o sentido, eu só vou alterar a ordem do sinal das componentes. Então, agora vai ficar quem aqui? Ó? Menos 3, menos 2 e 1. Aqui, meus queridos, você poderia fazer a continha também. Ó. BA é igual a quem? OA menos OB. Se você faz essa continha aqui, ó, você vai chegar exatamente aqui no meu vetor BA. Tá? Bom, então ó, eu já descobri quem que é o meu vetor BA. Vou descobrir agora aqui ó, quem que é o meu vetor BC. Tá? O meu vetor BC eu ainda não tenho. Então, quem que é o meu vetor BC? Agora vou ter que fazer a continha. Ó. Vai ser OC menos OB. E aí perceba que esse ponto M aqui agora, ó, eu já achei na letra A, ele vale 2. Então aqui vai ficar ó, BC. Quem que é o ponto OC? 2, menos 5 e 3. Menos, quem que é o ponto B? 2, 1 e 1. Então aqui nós vamos ter que o BC é exatamente 2 menos 2, 0. Menos 5 menos 1, menos 6. 3 menos 1, 2.
Então, já tenho aqui ó, o meu BA e tenho o meu BC. Então, aqui ó, já tenho o meu BA, já tenho aqui o meu BC. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou fazer o produto escalar dos dois. Qual os dois? BA vezes BC. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, vetor BA escalar BC. Essa continha vai ficar menos 3, menos 2 e 1, que multiplica 0, menos 6 e 2. Então, o meu vetor aqui, ó, BA vezes BC, escalar, menos 3 vezes 0, 0, mais menos 2 vezes menos 6, 12, mais 1 vezes 2, 2. Então, daqui eu concluo que o produto escalar de BA pelo vetor BC vai dar exatamente 14. Bom, já achei aqui então, ó, recapitulando. Já achei BA, já achei BC, já achei o produto escalar dos dois, né? Que tá aqui, ó. Falta achar agora quem aqui, ó? A norma de BC ao quadrado. Então agora eu vou chegar agora aqui, ó, e vou calcular a norma de BC, que é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes de BC. Então eu vou chegar agora aqui, ó, e pegar, ó, quem que é o vetor BC? O vetor BC, 0, menos 6 e 2. Então aqui vai ficar, ó, 0, menos 6 e 2. Vou calcular a norma agora aqui, ó. 0 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então a norma de BC é igual a 0 ao quadrado, 0, menos 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4. Então a norma de BC, raiz de 40. Agora, ó, nós vamos substituir todos esses valores que eu encontrei na minha formulinha da projeção. Então, quem que é o BH? Vou chegar agora aqui e escrever, ó. BH é exatamente igual a quem? BA escalar BC, BA escalar BC, sobre a norma de BC ao quadrado, que multiplica o vetor BC. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó. BH, BA escalar BC, já calculamos, ó. 14. Dividido pela norma de BC ao quadrado. A norma de BC, raiz de 40. Vou levar isso aqui ao quadrado, que multiplica o vetor BC, que é 0, menos 6 e 2. Então, essa continha aqui vai ficar, ó. BH é igual. Corta a raiz com 2, 14 por 40. Se nós simplificarmos aqui por 2, tá? Então, vou dividir, ó, aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Depois que eu já cortei a raiz, tá? 14 por 2. Essa continha vai dar 7. 40 por 2, 20. Que vai multiplicar o 0, menos 6 e 2. Bom, então procedendo aqui a multiplicação, eu vou obter aqui, ó, que o meu BH é igual a 7 vezes 0, 0, dividido por 20, 0. Mais com menos, menos. 7 vezes 6, menos
42, dividido por 20. 7 vezes 2, 14, dividido por 20. Simplificando agora aqui, ó, eu posso simplificar aqui por 2, e aqui também por 2, tá? Vou simplificar aqui também por 2, ó. Então, nós vamos obter aqui o seguinte resultado. BH vai ser 0, menos 42 por 2, menos 21, e 20 por 2, 10. 14 por 2, 7. 20 por 2, 10. Então, aqui eu vou obter 7 sobre 10. Então, esse é o vetor meu, BH. Achei o vetor BH. Tá? Achado o vetor BH, eu vou achar agora o H. Como é que eu faço para achar o H? Simplesmente, o meu ponto H é o meu ponto B somado com o vetor BH. Quem que é o ponto B nosso? 2, 1 e 1. Somado com o vetor 0, menos 21 sobre 10, 7 sobre 10. Agora nós vamos somar as componentes correspondentes. 2 somado com mais 0, 1 somado com menos 21 sobre 10. E 1 somado com 7 sobre 10. E aqui nós chegamos no nosso resultado. 2 com 0, 2. Vou tirar o MMC aqui agora, que é 10. 10 por 1, 10 vezes 1, 10. Menos 21, menos 11. Tiro o MMC aqui também, que vai ser 10. 10 por 1, 10 vezes 1, 10. Com 7, 17. Achamos, na verdade, as coordenadas do ponto H, sendo este ponto H o pé da altura relativa ao vértice A. Bom, espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. É muito importante que você pratique, né? Aqui temos aqui a nossa referência bibliográfica. 2 bons livros que abordam aí o conteúdo. Desejo a vocês aí bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Grande abraço.